A paz do Senhor, meus irmãos. O assunto desse primeiro vídeo tem tido opiniões diversas e como o ano que vem é o ano político, nós queremos saber, na sua opinião, política e religião se misturam? Elas podem andar juntas? Então deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Nós estaremos fazendo um próximo vídeo selecionando algumas respostas e falando a respeito desse assunto. Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo aí e depois você deixa o seu comentário. Será que é correto um líder de uma igreja, um pastor de uma igreja, se candidatar a cargos públicos ou participar de uma eleição? E um membro da igreja, será que ele pode participar? Será que a Bíblia não fala contra isso ou proíbe que ele possa ser candidato a um cargo público? Sempre que o assunto é política, nós temos diversas reações. Há dois extremos aqui, aqueles que dizem que política é coisa do diabo, que um crente não pode participar de política, até porque a política é corrupta. A pessoa pode até entrar lá fiel a Deus, mas sai de lá desviado. Há essa opinião. Também há aqueles cristãos que defendem um partido político, defendem um político com unhas e dentes. Então, se você quiser arrumar briga com ele, é só você falar mal do candidato dele. E como a gente está começando, tendo aí à frente um ano político, nós precisamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. E é muito importante nós conseguirmos ouvir as outras pessoas. Porque quando nós ouvimos alguém que tem uma opinião diferente da nossa, nós temos a oportunidade de crescer. O problema é quando a gente tem a nossa opinião e nós não queremos ouvir opiniões diversas. E nós temos uma sociedade crescendo desta maneira, pessoas que têm uma opinião formada e que não aceitam críticas. E nós sabemos que existe a crítica construtiva, que é aquela crítica que vem para nossas vidas para que nós possamos crescer e aprender com alguns erros que nós estamos cometendo. Mas para isso nós temos que ouvir a crítica, nós temos que ouvir opiniões diferentes das nossas para que a gente possa crescer. Por muito tempo, a igreja simplesmente fechou os olhos para a questão da política, não por não ter um candidato para representar a igreja, mas sim por não instruir os seus membros que eles têm um grande poder nas mãos, que é o seu voto, de aconselhar e falar para eles que eles precisam escolher um candidato segundo os princípios bíblicos, para que amanhã depois nós possamos ter um país abençoado por Deus e que esteja andando segundo a vontade de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus. Só que no meio do mundo que nós estamos vivendo hoje, é necessário que a igreja fale de política. Quais são os princípios que nós temos que observar antes de nós votarmos em um candidato? Muitas das vezes falamos mal da política. Às vezes olhamos um governador, um presidente, um prefeito ou um vereador e a gente diz assim, são tudo corruptos. Todas essas pessoas que estão lá são ladrões, eles só querem ganhar dinheiro. Mas o maior problema aqui não são essas pessoas que ocupam cargos públicos. O problema maior é a população, porque os candidatos é o reflexo de uma população corrupta. Infelizmente, na sua maior parte, as pessoas cultivam pequenos atos de corrupção. Bom, eu quero deixar aqui a minha experiência que eu tive com política. Eu sou pastor evangélico há mais de 9 anos. Cresci em um lar cristão e a minha família mora em Cascavel há mais de 35 anos. Ou seja, nós conhecemos muitas pessoas, muitos líderes, muitas igrejas, congregações, denominações diferentes que nos conhecem há muito tempo. E eu participei no ano de 2016 de uma pré-candidatura a vereador da nossa cidade. E como muitos cristãos iniciantes vão procurar um partido que represente a igreja, que seja cristão. E foi isso que eu fiz, mas na verdade o partido que eu me filiei não tem muita coisa a ver com cristão. E assim nós começamos o trabalho de pré-candidato, conversando com pessoas, conversando com líderes, com pastores de igrejas. E infelizmente muitos desses pastores e líderes que nós conversamos, que nos conhecem há mais de 30 anos, eles disseram assim, mas o que nós vamos ganhar em votar em você? Quanto nós vamos ganhar em votar em você? Ou seja, a gente reclama de corrupção, mas na verdade as pessoas são corruptas. É muito fácil nós apontarmos para um vereador, prefeito, governador e outros cargos mais e dizer aquele lá é corrupto, aquele lá compra voto. Mas por que ele compra voto? Porque tem pessoas que vendem o seu voto. E aí a população sofre. E aí, trabalhando nessa área, conversando com um aqui, um ali, nós começamos a ver que o problema não são os políticos. O problema é a sociedade. Esse negócio de nós sempre queremos alguma coisa, de nós apoiarmos alguém porque vamos ganhar alguma coisa,
ele já começa na população. E é por isso que os nossos políticos são corruptos. Não é simplesmente porque eles são corruptos, mas porque a população é corrupta. Para acabar com a corrupção que nós vemos no Brasil, nós temos que primeiro acabar com esta corrupção que está em nós. São hábitos que as pessoas têm de corrupção. Por exemplo, quando você estaciona o seu carro na vaga de um idoso. Você não é idoso, mas estaciona ali porque não é rapidinho. Quando você estaciona o teu carro, por exemplo, numa vaga de um cadeirante, você está cometendo pequenos atos de corrupção, ou seja, não é certo, mas você vai, não, para mim é rapidinho, e você faz algo que você não deveria fazer. Quando, por exemplo, você recebe um troco a mais e você vê e não devolve, são pequenos atos de corrupção. Quando você tem, por exemplo, um relógio de luz e você paga muito caro, então você diz, eu vou fazer um gato na minha luz para pagar menos. São pequenos atos de corrupção. Quando nós aceitamos um candidato, seja ele a vereador ou qualquer outro tipo de cargo, que chega em nossa casa somente no ano político e ele compra o nosso voto. Ou seja, nós pedimos ali, não, me dá uma consulta, eu preciso do encaminhamento, eu preciso disso, aquilo outro, nós estamos vendendo o nosso voto. E amanhã depois, não adianta de nada você dizer, o presidente é corrupto, o vereador é corrupto, porque nós estamos cada vez mais cultivando esse espírito de corrupção que tem sido no meio do povo, é algo terrível. E o pior de tudo isso é quando a gente vê cristão que carregam a Bíblia na mão e são corruptos. Cristão que querem sempre ser beneficiados, que querem receber sempre algo em troca. Como eu disse, a igreja tem um grande poder, porque nós somos mais de 51% da população brasileira. Nós podemos fazer toda a diferença. Agora imagina, se esses crentes vivessem o que a Bíblia ensina, se esses crentes não aceitassem coisas erradas, se esses crentes não aceitassem suborno, nós teríamos candidatos honestos, nós teríamos candidatos que poderiam facilmente representar a igreja. Eu não estou aqui generalizando. Como eu conversei com muitos líderes que me pediram alguma coisa, eu também conversei com alguns líderes que disseram, não, nós vamos te apoiar. Outros disseram, não, eu já estou apoiando o outro candidato, porque chegou antes. E isso é praticamente normal. O problema é quando a gente quer se beneficiar de alguém para votar. E aí que entra as pequenas corrupções. E se nós queremos um Brasil abençoado, um Brasil que ande, que não haja corrupção, não haja desvio de verba, que nós temos condições de ir ao posto de saúde, nós temos um médico, nós temos medicamento, nós precisamos nos posicionar. Não é simplesmente você votar em alguém que é cristão, não. Você precisa entender o que é política. Você precisa entender que toda a nossa vida é regida pela política. E nós precisamos ser participativos. Nós precisamos entender qual é o poder que nós temos nas nossas mãos, enquanto nós temos direito. Porque brevemente esse direito nos será tomado. Então, eu peço para você, deixa aí nos comentários o que você acha. Política e religião se misturam? Eles podem andar juntos? Qual é a sua opinião? Você se envolve com política ou você passa a tua responsabilidade para outras pessoas, votando em branco, votando em nulo ou não votando em ninguém, nem indo votar? Deixe nos comentários aí, nós estaremos fazendo um próximo vídeo para nós falarmos um pouquinho mais de política. Compartilhe esse vídeo com teus amigos e que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.